E novamente, o ar da esperança ressurge no PlayStation. Vamos ver o que vai acontecer agora depois dessa bomba. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC, ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? É um grande prazer em vê-los aqui novamente. Estamos aqui em mais um vídeo para o canal e hoje trazendo um resumão da notícia mais fresca e não sei, né, caras, é talvez uma das melhores notícias aí nas últimas semanas dentro do PlayStation e a gente vai conferir todos os detalhes nesse momento. Então preste atenção no vídeo para você entender, né, a linha de tempo e onde que nós estamos chegando agora, caso você tenha alguma dúvida. Bom, eu não vou ficar aqui chovendo em cima do molhado. Você está na plataforma do PlayStation, eu estou e nós como comunidade, eu acho que podemos dizer que de uma forma unânime, não estamos tão felizes quanto na época do PlayStation 4 nesse momento. E isso porque tá faltando justamente aquilo que, cara, é o que move uma plataforma, que são os exclusivos do PlayStation, tradicionalmente nos referindo aos exclusivos First Party Single Player. Eu não preciso ficar explicando tudo de novo, né? Resumidamente, o que aconteceu foi 2020, 2021, 2022, anos de glória do PlayStation 5, tudo parecia, sabe, ser insuperável, tudo parecia, né, as mil maravilhas. Até que chegou 2023 e 2024, onde nós colhemos os frutos da gestão Jim Ryan, que infelizmente foi uma gestão com uma cobiça grande demais. E aí obrigou os estúdios da Sony a trabalhar com jogos dos quais eles não estavam familiarizados, que eram jogos de serviço. Resultando em atrocidades, né? Em estúdios como da Naughty Dog, Band Studios, Bluepoint Games, passamos 2023 sem nenhum jogo single player de peso, exceto por Spider-Man 2, que apesar de muito bom, era apenas um único jogo em um único ano. Isso é um resultado, assim, cara, inaceitável. Depois chegamos em 2024, novamente, nenhum jogo single player de grande porte a nível, né, de Spider-Man 2 ou os outros tradicionais da casa do PlayStation. E tudo isso aconteceu porque, né, basicamente os estúdios que eram responsáveis por trazer as novidades dos single players da casa, né, tradicionais da casa, se atrasaram, porque, né, parte das equipes foi realocada para jogos de serviço. Então um exemplo foi a Naughty Dog, que passou 4 anos aí, desde 2020, sem lançar absolutamente nada. E com relação a Band Studio e a Bluepoint Games, não tem nem o que dizer, né? Provavelmente só vamos ouvir falar dos projetos deles quase mais pro final da geração do PlayStation 5, graças a esse atraso todo aí que foi sofrido. Bom, eu não vou chover aqui em cima do molhado. O que acontece é o seguinte, estava claro que a gestão do PlayStation precisava ser mudada. A gestão do PlayStation precisava colocar a mão na cabeça, colocar ali, ó, o pensamento no lugar e voltar tudo para os trilhos. E foi aí, então, que no ano passado nós tivemos algumas alterações interessantes. No começo, né, do ano passado, lá por volta de maio, a Sony fez uma alteração, porque o Jim Ryan havia saído finalmente, né, do PlayStation e no lugar dele estaria entrando o Hiroki Totoki como presidente interino na época, ou seja, seria o presidente temporário até eles decidirem como as coisas de fato iriam ficar. E nessa troca, Hiroki Totoki ficou ali como quase que um CEO ali da coisa toda, né, da Sony, pelo menos do lado do PlayStation, e aí nós teríamos dois sub-CEOs, que seria o Herman Hust, que era o cara, né, que trabalhava ali como diretor na Guerrilla Games, foi ele o responsável pelo Horizon Zero Dawn, parabéns pra ele, mas há controvérsias em relação a esse cara, mas a gente já vai chegar lá. E o segundo cara era esse cara aqui, que é o Hideaki Nishino, que já trabalha aí na Sony, é um veterano dentro da empresa desde 2006. Ele é um cara focado na área de plataformas, ou seja, hardware, né, no PlayStation, e assim ficou dividido. Herman Hust ficaria como CEO da parte criativa do PlayStation em software, vamos resumir assim, ou seja, os jogos, estúdios, e o Hideaki ficaria responsável pela parte de hardware e todos eles responderiam ao Hiroki Totoki. Agora foi anunciado uma grande mudança na PlayStation Studios, então preste atenção porque a notícia parece ser muito boa, porém tem alguns contrapontos aí que a gente vai ter que prestar atenção, tá? No dia de ontem, a Sony anunciou então que o escolhido entre o Herman Hust e esse cara aqui foi o Hideaki Nishino, ou seja, o que estava acontecendo mesmo era meio que um teste ali, pelo que parece, né, uma seleção para ver quem que seria o CEO ali definitivo da PlayStation Studios. O Hiroki Totoki subiu de cargo, agora ele vai ser o CEO da Sony toda, né, da Sony Corp, e esse cara aqui, o Hideaki, vai ser... Ó, eu tava olhando pro lugar errado, galera, essa câmera aqui, desculpa aí, né, desculpa aí. Ai, que burro! E o Hideaki, ele vai ser o cara que vai cuidar agora de tudo o que envolve o PlayStation. E adivinha só, meus amigos, quem é que vai responder para ele? Pois é, o Herman Hust agora é o cara que vai responder ao Hideaki. Ou seja, o que aconteceu aqui é que eles meio que rebaixaram, vamos colocar entre aspas, o Herman Hust, tá? Porque antes ele respondia ao Hiroki Totoki e agora ele vai ter que responder ao Hideaki. Então vamos a alguns pontos aqui. Galera,
O IDEAC é uma liderança asiática, né? É uma liderança japonesa aí, que agora está na frente, né, do negócio do PlayStation. Então eu particularmente, nas atuais circunstâncias, depois do Jim Ryan e o Armin Hust, eu acho que entre o Armin Hust e ele seria melhor ele mesmo, tá? Por quê? Porque esse cara é que vai colocar as edges no Armin Hust. Né? O Armin Hust é um cara que ele não estava demonstrando, né, um grande desempenho aí no PlayStation, muito pelo contrário. O Armin Hust é aquele CEO ali que estava tendo toda aquela polêmica. O cara tem uma péssima comunicação com o público. O marketing da Sony tá uma desgraça, né? Tá uma porcaria. Os caras não conversam com a gente. Parece que não falam a nossa linguagem. Tudo bem, mostraram o jogo lá no The Game Awards, né? De uma certa forma eles demonstram às vezes que escuta, mas sabe que não é o suficiente. Parece que você tá falando com uma pessoa, sabe, que fala com meias palavras, entende? Não fica clara a coisa. Então, infelizmente, o Armin Hust, ele decepcionou muito nesse ponto, né? A gente vê o Armin Hust direto tirando foto aí, indo fazer viagem, embalada, tomando os drinks, sabe? Fazendo as massagens tailandesas dele ali. E, meus amigos, parece que a coisa pegou. A Sony não gostou muito aí de ver as contas das massagens no cartão corporativo, não. Então agora é assim que ficou, né, os cargos lá dentro do PlayStation, pra quem não entendeu. Então vamos lá, o Hiroki Totoki agora é o CEO da Sony, o Hideaki agora é o CEO da Sony Interactive Entertainment, que cuida da parte do PlayStation, e o Armin Hust vai pra baixo, tecnicamente ainda está cuidando da PlayStation Studios, mas agora ele tem que responder ao Hideaki, ou seja, os dois estavam em pé de igualdade, o Hideaki agora manda no Armin Hust. Galera, aí vem alguns contrapontos que eu acho que é interessante da gente mencionar aqui, tá? O Hideaki estar agora na liderança, ou seja, ele ter sido escolhido no lugar do Armin Hust, não garante tanta coisa assim também. A gente sabe que os japoneses costumam ser mais conservadores, eles têm os costumes, né, dentro dos negócios ali, mais deles ali específicos, e a gente sabe que o PlayStation ele se deu muito bem nas épocas em que ele teve essas lideranças, assim como também a liderança asiática também já não foi tão bem sucedida em certos pontos. O PlayStation 3 foi um grande exemplo ali de uma visão que estava distorcida da coisa. Mas, no geral, a gente espera, né, uma grande liderança por parte dos japoneses, porque eles são mais tradicionais, e isso é o que está faltando um pouco na plataforma do PlayStation atualmente, que é o tradicionalismo, né? Pô, cadê os jogos lá que são tradicionais da casa, ou os posicionamentos mais tradicionais da casa também? Então, vamos ver se o Hideaki, de repente, resgata alguns desses valores aí para a plataforma e tira, né, essa insegurança que a Sony está passando para o dono do PlayStation atualmente, tá? Bom, aí lembra que eu falei para vocês que tem alguns contrapontos, né? Vamos lá, vamos considerar alguns desses contrapontos aí. Numa entrevista, galera, que rolou, por exemplo, no ano passado, a gente viu que o Hideaki não é exatamente um, entre aspas, santo, né, pelo menos não de toda a tradição dentro do PlayStation. Por quê? Uma das afirmações que ele fez no ano passado, em relação à ampliação, né, do alcance das franquias do PlayStation por meio da multiplataformização, ele falou o seguinte, ó, abre aspas, que ao invés de enxergar como uma canibalização, é uma oportunidade de crescimento. Vale lembrar que na época eles estavam falando, né, sobre as coisas que a Sony vem fazendo, de lançar jogos no PC, por exemplo, tal. E algumas dessas declarações, inclusive veio até do Hiroki Totoki uma vez, falando a respeito, né, da ampliação de lucros dentro do PlayStation, de também fazer essa exploração do mercado multiplataforma. Aí, como consequência, a gente viu que a Sony agora ela tem um posicionamento. Por exemplo, o que vai pro Day One pro PC? Os jogos de serviço. Agora, será que a gente pode ver os jogos single player indo Day One também pro PC em algum momento? E aí que tá o ponto. Eles não deixaram claro exatamente, com todas as letras, bonitinho, ali, carimbado, que serão só os jogos de serviço para sempre. A gente sabe que negócios podem mudar. Na época do PlayStation 4 nem se sonhava em ver jogo do PlayStation no PC. O que aconteceu no final da geração do PlayStation 4? A gente já viu o Horizon indo pro PC. E dali em diante, meus amigos, não tem mais a Red Line, né? Que nem o Phil Spencer falou no caso do Xbox. Não tem limitação do que pode ir pra PC, pra PlayStation, pra Nintendo. Daí ele já não tem mais isso. E a Sony, será que vai tirar isso também? Agora, uma coisa é fato. A Sony não tem necessariamente um perfil de publisher, porque ela mostra um tradicionalismo com a sua própria plataforma. Ela já podia estar começando a lançar jogos Day One no PC já há muito tempo. Mas ela ainda escolhe, pelo menos os single players, seguir aquele padrão de ser lançado um bom tempo depois. E faz total sentido, porque afinal de contas nós estamos falando o quê? Do PlayStation onde os jogadores assinam o serviço, no PC eles não assinam o serviço. No PC, e aí é um ponto negativo, isso é uma crítica com relação ao PlayStation, né? Os jogos lá, além de saírem mais baratos, ainda por cima saem em uma loja que não é do PlayStation, que é a Steam. Ou seja, a Sony lucra muito menos no PC do que ela lucra vendendo diretamente no PlayStation para os jogadores. E aí, mesmo que o preço seja pau a pau, ela ganha mais na loja do PlayStation, porque você não tem que dividir 30% da receita com uma loja terceirizada. Então, por essas razões, é que eu acredito que a Sony ainda deva manter, né, um conservadorismo nessas práticas, né, de negócios dentro da plataforma do PlayStation por muito tempo ainda. Mas nunca se sabe, né? Hiroki Totoki, esse cara aí, demonstraram algumas tendências de posicionamento e talvez eles experimentem ou não, né, um título ou outro aí, Day One no PC. Vamos ver qual é que vai ser essa ideia. Então, por hora, meus amigos, é isso, né? Do jeito que estava, já não estava tão legal assim.
Do jeito que está agora, eu considero que pelo menos fica melhor. E é um sinal, na minha opinião, que pode ser mais positivo do que negativo. Afinal de contas, se a gente for levar em consideração, mas e se virar multiplataforma? Ué, do jeito que estava também, não podia virar da mesma forma? É aí que tá o ponto, né? Eu acho que atualmente a preocupação maior da galera está sendo com os jogos. Mano, cadê os jogos? Cadê a hype? Né? Queremos mais anúncios, a gente tem uma porrada de estúdio dentro do PlayStation. O que esses caras estão fazendo? Né? Qual que é o próximo jogo da Band Studio, que já tá desde 2019 sem lançar nada? Lançou Days Gone e parece que morreu, nunca mais apareceu. A gente quer saber disso. Né? Atualmente essa é a prioridade acima de tudo. Não, claro, deixando de lado que é importante manter a tradição na plataforma de exclusividade. Né? A Sony infelizmente mudou muito nessa questão do ponto de vista da valorização do negócio. Eu ainda acho, né, que exclusivos deveriam ficar durante toda a geração, mas já que não, caso menos pior, né, seria o que ela vem fazendo, levar aí uns 2 anos até sair pro PC, pelo menos os exclusivos first party dela. Melhor um na mão do que 2 no chão. E vamos esperar para que pelo menos isso ela mantenha. E agora, com essa direção, a gente veja pelo menos uma comunicação melhor para com o público. Então é isso, né, meus amigos? O que vocês acharam dessa mudança aí dentro do PlayStation? Vocês acham que ela é mais positiva do que negativa? Ou de repente você discorda, você acha que isso aqui é negativo? Eu quero saber muito aí a opinião de vocês, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.